Olá, tudo bem, meus alunos? Hoje eu vou começar a experimentar, compartilhar algumas aulas com vocês em relação àquilo que a gente estava vendo, primeiramente, e depois as situações de aprendizagens que estão por vir. Espero que eu tenha conteúdo suficiente para que isso dure mais ou menos 40 minutos. E daí vocês possam curtir, não curtir, ou pelo menos entender, olhar para ver se tá bom, que pode melhorar ou não pode. É um experimento. Só que para eu saber se esse experimento está indo pelo caminho certo ou não, eu tenho que ter a opinião de vocês. Tudo bem? Como que eu vou dar essas aulas? Eu vou utilizar esse menino aqui, né, que eu nem li ele inteiro. Ainda, aliás, eu li bem pouco. O livro da filosofia, um livro quase didático, que fala sobre os principais filósofos, sobre as principais teorias, sobre algumas teses, e que nos ajuda, vai me ajudar, e eu espero que me ajudando vai ajudar você também a aprender um pouco. O que mais eu estou utilizando para poder dar essa aula? Estou utilizando também, me perdoe, estou utilizando também esse livro aqui, esse livro vovô aqui, Introdução da Filosofia, um livro de 1967, que está cheirando mofo, mas que é extremamente completo em relação ao que nós estudamos. O problema desse livro, a letra dele, eu tenho muita dificuldade, tanto desse quanto do novinho, para ler, para enxergar a letra. Depois do acidente, eu consegui ficar com a visão ainda mais prejudicada do que ela já era. E estou seguindo para dar essa aula, eu estou seguindo o nosso currículo de Ciências Humanas. No currículo de Ciências Humanas, a gente começou com o que é filosofia, o preconceito em relação à filosofia como atividade reflexiva para a formação de cidadania. E no meio de tudo isso eu falei sobre determinismo e libertarismo. Tudo bem? Se tudo der certo, se isso não ficar muito ruim e durar mais ou menos 40 minutos, a aula de sociologia vai ser baseada nessa bichinha aqui. A Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos estudar um pouquinho da Constituição Cidadã. Vamos olhar um pouquinho de novo o que é cidadania, estudar um pouquinho do artigo 5º, que já foi falado muito bem dito, aliás, por aquele professor que aí estava. E daí nós vamos, de forma bem calma, falando sobre as situações de aprendizagem da sociologia também, que eu vou escrever aqui também, porque além de tudo o Alzheimer está cada vez mais claro na minha vida e a minha memória já não é mais a mesma. Meu conhecimento talvez esteja quase igual, mas a minha memória não. Tudo bem? Para começar, vamos lá. O que é filosofia? Filosofia é a arte do pensar. Filosofia é a arte do entender. Filosofia é a arte do questionar. Filosofia é a arte do pensamento crítico e reflexivo. Filosofia, segundo Mário Sérgio Cortella, que eu até mostrei um vídeo para vocês nessa aula que a gente viu. Filosofia é a ciência dos resíduos. Tudo que as outras ciências não conseguem responder, a filosofia vai lá e
tenta estudar e responder para que a gente tenha um conhecimento mais amplo da realidade. Mas como? Como isso, professor? Primeiro, temos que ser filósofos, primeiro como indivíduos. Não praticar senso comum. Não praticar. Ele disse, ela disse, tá todo mundo falando. Falaram que o ProUni agora no meio do ano. Falaram que o SISU também. Falaram que o Enem vai ser todo ele baseado em Olavo de Carvalho. Não existe falar. Como indivíduo crítico, racional, reflexivo, você tem que ir atrás disso. Você tem que procurar saber o que é verdade e o que é senso comum. Porque o senso comum é um conhecimento que o professor de vocês muitas vezes se pega cometendo, é o conhecimento raso. É aquele conhecimento do Facebook que você, desculpem, que você não vai procurar da onde veio, que você não vai procurar a fonte, que você não vai procurar o que é verdade de fato e o que não é. E é o conhecimento que ele se contenta com pouco. Se você se contentar com pouco, teremos dificuldades no Enem, teremos dificuldades nos vestibulares e teremos dificuldades em nossa vida. Porque a interrogação, porque o questionamento, ele tem que ser cheio de perguntas inteligentes. Não pode ser o questionamento de por quê? Por quê? Por que que é? Por que que não é? O questionamento tem que ser assim, por que que você está falando isso? Eu estudei e vi aquilo. O que você tem a me dizer? E aí é a parte legal da filosofia. Aí é a parte sensacional da filosofia. Por que que é a parte sensacional? Porque a filosofia, ela preza pelo diálogo. Ela preza pela onda que leva conhecimento e pela onda que traz conhecimento. Quando você me fala alguma coisa, você está me trazendo conhecimento. Quando eu estou te dizendo alguma coisa, eu estou te levando conhecimento. E conhecimento é conhecimento, cara. Raso, profundo. E isso é uma segunda parte, mas é conhecimento. E a gente tem que prezar pelo conhecimento. A gente tem que prezar pela informação. Qual informação? A que você puder. Quanto mais informação vocês tiverem, mais conhecimento vocês terão. Conhecimento do professor Kleber, conhecimento da professora Eliane, conhecimento da professora Malu, conhecimento da professora Sumaia, conhecimento da professora Fátima, da professora Cláudia, da professora Márcia, das duas Márcias. Quanto mais você conhecer, quanto mais informação você tiver, mais conhecimento você tem. É óbvio que nem tudo você vai conseguir praticar, que nem tudo você vai utilizar. Mas a gente ainda vive no sistema conhecido como vestibular, onde os nossos conhecimentos de 11 anos são avaliados em uma ou duas ou três ou quatro provas. E é por isso que você tem que ter conhecimento. E conhecimento é algo que está muito
além da memorização. Quem decora, aprende às vezes. Quem conhece, aprende sempre. Aprender é guardar informações aqui para quando você precisar utilizar, você fazer um sacrifício. Você fazer um exercício de memória e falar, eu aprendi. Decorar é aquela prova. Infeliz prova que a gente levanta às 4 horas da manhã para fazer. A mãe fala, bom dia, boa sorte, filho. Você faz assim, tá dando pra ver minha mão, faz assim com a mão pra ela. O pai fala, quer que eu te leve? Fica quieto. Os alunos chegam, bom dia, você senta na sua carteira e fica, para depois vomitar aquilo que você memorizou na prova, se é que o que você memorizou foi o que o professor quer saber. Passou a prova. Muitas vezes esse conhecimento ele some, porque ele é chamado de conhecimento de descarga. Aquele conhecimentinho ralo que você só teve para tirar A, B, C, D, E e assim por diante. Tudo bem? Então, filosofia, reflexão, filosofia é ética, cara. E o que é ser ético, professor? Ser ético é ter uma conduta retilínea. Ser ético é não tentar agradar a direita ou a esquerda. Tô certo, né? A direita ou a esquerda. Ser ético é agir da mesma forma sempre. É ter conduta. Se conduzir da mesma forma. Isto é ser ético. Se você ler um pouquinho, um dia, uma frase, eu estou levantando a mão aqui, uma frase de Immanuel Kant. O que é ser ético? Ser ético é fazer o certo. Ser ético não é fazer o bem apenas. Porque quando você só quer fazer o bem, às vezes você se torna um manipulável. Você se torna um vendido. Você se torna uma pessoa que sempre vai ter que se equilibrar entre questões muito específicas ou até muito difíceis para não desagradar ninguém. Ser ético é fazer o certo. E nem sempre o certo agrada a todo mundo. Mas se for certo, até aquelas pessoas que estão sendo desagradadas, estão sendo chateadas por você, com o tempo ela vai entender que você foi ético, que você fez o bem. Isso é filosofia. Mas professor, filosofia não é uma coisa que só serve para encher a base nacional comum curricular, não. Filosofia vai te dar base para quando você sair do terceiro ano, e eu espero que seja este ano, você possa ter atitudes que condizem com aquilo que você entende como certo e não com aquilo que os outros entendem como certo. Então a filosofia, quando ela trata de ética, ela trata de conduta, ela trata de tudo aquilo que você, em algum momento, adquiriu através dos seus conhecimentos, sejam eles acadêmicos, científicos ou familiares. Isto é filosofia.
Mas a filosofia, professor, ela só é feita em escolas? Obviamente que não. Nós filosofamos a todo momento. Nós filosofamos no nosso dia a dia, porque sempre que a gente reflete sobre algo, sobre aquilo que vai ser feito, e não é levado só por aquela onda, todo mundo quis, todo mundo fez, ninguém queria assistir essa aula, você está filosofando, porque você parou por alguns momentos, e você refletiu, e você raciocinou sobre aquilo que realmente vale a pena. Dentro do que é filosofia, nós vamos ter aí o Antônio Gramsci. Eu não vou falar Antônio Gramsci, porque não sai bem a voz. Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, ele é um italiano que ele fala muito sobre filosofia. Ele falou que existem os filósofos do dia a dia e existem os filósofos acadêmicos. Os filósofos acadêmicos são exatamente aqueles que vão lá, passaram por um período de exames, que a gente chama de vestibular, estudaram a história do Ocidente em algumas universidades do Oriente e vão aprender as principais teorias, as principais teses, os principais argumentos de Platão, Aristóteles, Averroes, Avicena, a filosofia maoísta, entre outros. Marcelo Cortella, Clóvis de Barros, Pondé. Hoje podemos falar também do Leandro Carnal, entre outros filósofos maravilhosos. Cada um com as suas características, cada um com suas peculiaridades, mas todos que nos trazem conhecimentos que até então a gente não pensava em ter. Paulo Ghirardelli, né? Que eu sigo no Instagram, enfim. Mas vamos falar. Esta é a filosofia. Esta é a aula que você teve, foi falado como filosofia sistemática, ou filosofia acadêmica, ou filosofia da faculdade. Mas existe a outra filosofia. E qual é a outra filosofia? A outra filosofia, eu vou falar aqui para vocês, que inclusive é um exercício que a gente estava fazendo, ou estamos fazendo ainda. Se tiver algum barulhinho, meu filhoco acordou, se chama filosofia da praxis. O que é a filosofia da praxis? Filosofia da praxis é a filosofia do nosso dia a dia. É a filosofia que está presente em todo o nosso cotidiano. É a filosofia que nós vemos, entendemos e convivemos desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. É aquela filosofia das suas atitudes, das suas ações, da sua forma de entender e compreender a realidade que te cerca. Filosofia da praxis. É sensacional essa filosofia. Lógico, na filosofia da praxis, você não vai sair falando aí pela rua, porque segundo... Calma, filho. Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Porque segundo
Aristóteles, a ação só pode acontecer após ser empurrada pela potência. Porque, segundo Platão, Demiurgo é o ser que criou um mundo perfeito, que é o um mundo inteligível, e pôs entre nós o mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, que é o mundo do ouvir, ver, cheirar, escutar e provar e sentir o paladar. Lógico que a gente não vai passar o dia citando Platão, Sócrates, Aristóteles, Averroes, Avicena ou a filosofia maoísta para conseguir convencer nossos amigos, nossos pais, nossos colegas. É isso daí. Então, caros amigos, a filosofia da praxis é o que a gente vive no dia a dia. E como a gente enfrenta e convive com esse dia a dia? Será que nós conseguimos entender a opinião de parte a parte? Será que nós conseguimos compreender opiniões que são divergentes à nossa? Será que nós conseguimos refletir sobre aquilo que fizemos e erramos e na hora que fizemos, só fizemos porque a gente quis fazer bonito ou porque quisemos mostrar algum tipo de conhecimento que nossos colegas ou que até mesmo nosso professor não sabia? Essa é a filosofia da praxis. E é uma filosofia que está impregnada em nós. Por quê? Porque na filosofia da praxis, antes de apontar para algo, você tem que se olhar para o espelho e apontar para seu reflexo. E mostrar para seu reflexo no que você errou. O que você poderia ter feito de melhor? E daí você começa a entender coisas que até então você não havia entendido. E nesse momento você volta lá no querido e inteligentíssimo Mário Sérgio Cortella, que fala que a filosofia é a ciência dos resíduos. É a ciência que estuda tudo aquilo que as outras ciências não estudaram. É a ciência que vai além. É a ciência que não explica o como, mas é a ciência que quer saber o porquê de tudo estar acontecendo. Filosofia, seja ela de Tales de Mileto, seja ela de Sócrates, seja ela de Aristóteles, seja ela de Platão, seja ela, vou falar aqui, Descartes ou Descartes, como preferir, é a filosofia que vai mudar a sua atitude, o seu modo de ser. Porque a cada momento que você reflete, que você tem um pensamento reflexivo e racional sobre o que está acontecendo à sua volta, você está filosofando. E a filosofia, assim sendo, ela não pode deixar de estar na sua vida a todo momento, a toda hora, de todas as formas no seu cotidiano. Isso é filosofia da praxis. Eu até
Penso, não, tenho certeza, não penso não, que pedir para vocês falarem o que é filosofia para vocês a partir da filosofia da praxis. Como podemos entender o pensamento acadêmico, sistemático e aquele que é cotidiano e explicar, de acordo com tudo isso e baseado na filosofia da praxis, o que é filosofia. Acima de tudo, a ciência dos resíduos. No mais, o que podemos falar ainda de filosofia? A filosofia ela pode doutrinar, domesticar, manipular, da mesma forma que qualquer outra disciplina. Houve filosofia no nazismo? Houve. E a população alemã seguiu piamente o que era falado naquele período. Então, a filosofia que ela estava lá para domesticar. Houve a filosofia durante o período da ditadura de 64 no Brasil? Tem até que tomar cuidado, porque, pelo jeito, estão querendo até dizer que não foi um golpe, apesar de ter sido um golpe de 1964. Houve filósofos? Houve. Houveram, existiram. Desculpem o fraco português. Lógico que houve filosofia. Mas ela queria apenas domesticar você. Ela te dava todo o conhecimento que lhe era satisfatório, que lhe era interessante, e escondia aqueles que não eram. A filosofia, de fato, é a filosofia que faz você pensar. É aquilo que te incomoda. É aquilo que te atrapalha. É aquele pensamento que fica aqui. Puxa, por que ele me falou isso? Por que ele me falou isso? Por que ele me falou isso? Porque quer de você algo mais que está além do senso comum. Pensamento filosófico. Filosofia, ela pretende sempre a razão e a reflexão. A razão e a reflexão. O professor está aqui fazendo um teste e vocês devem curtir ou não esse teste. Mas por que o professor está falando isso? Porque ele quer de vocês. Para que isso me serviu? Por que me serviu? O professor me disse que isso daqui é a situação de aprendizagem lá do currículo, que está escrito lá o que é filosofia. Filosofia é exatamente isso. Filosofia é fazer o certo na maior parte das vezes. E não fazer o bem na maior parte das vezes. E quando a filosofia é praticada por você, e lógico que a filosofia preza pela dialética. O que é dialética? É o diálogo. Nem tudo que você escuta você concorda. Nem tudo que lhe dirão vai ser do seu agrado. Mas, se quem está dialogando com você quer fazer o certo com você, e não apenas te fazer o bem para ser queridinho, para ser adoradinho, você vai valorizar isso. Isso daí, na filosofia da praxis, é muito simples de se explicar. E eu vou dar o meu exemplo para explicar isso daí. Antes de chegar no José Augusto de Oliveira, eu trabalhava no Amplo e eu adorava as formaturas. Por quê?
Porque na formatura, principalmente na formatura do ensino fundamental, os alunos adoravam me adular, adoravam me agradar, adoravam massagear meu ego, mesmo não gostando de mim. Então eu acho que dos 5 anos que eu trabalhei, eu ganhei 5 placas me homenageando o professor Anglo do Ano. Senso comum? Total. Porque o que eles aprenderam comigo? Quase nada. Eu dava aula de história no período. Eles foram aprender mesmo com o cara que fazia o certo, com o cara que cobrava, com o cara que era duro. Não que eu não seja duro, mas com o cara que olhava para os olhos dos alunos. Falavam, cara, se você não souber isso, você não consegue, cara. Você não vai chegar onde você quer. Ele agradava? Não. Ele fazia o certo. E isso eu tive que amadurecer muito para entender. Eu tive que dar aula de filosofia para entender. Eu tive que aprender filosofia da educação para entender. Eu tive que saber quem que é o tal de Immanuel Kant para entender. Isso se perdurou ainda pela ETEL, a mesma coisa. Na ETEL também dava aula no ensino médio. Na maior parte das vezes eu era professor de ensino médio. E os caras, para me agradar, para me adular, para conseguir algo em troca, não conhecimento, eles lá me faziam homenagens todo final de ano. Isso é um exemplo da filosofia da praxis, do cotidiano. Você não precisa agradar ninguém. Você, lógico, que pode agradar a maioria, óbvio, mas fazendo o que é certo e não apenas fazendo bem. De vez em quando, você vai precisar me aborrecer para eu entender o que você está querendo. É óbvio. Desde que seja certo, não seja com características maldosas, não seja só para me prejudicar. Isso é perfeito. Mas, professor, você está falando aí da filosofia da praxis, do que é filosofia, que eu já sei que é filosofia do resíduo, é filosofia do ser racional, crítico e reflexivo, que eu sei que eu faço filosofia desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas a ética não faz parte da filosofia? Lógico que faz. A gente vai se aprofundar isso. Vai se aprofundar nisso no nosso próximo encontro, se vocês permitirem que a gente tenha um próximo encontro. Mas quando que eu posso ser ético? Desde que você tenha uma conduta onde você aprendeu e acreditou naquilo que você aprendeu. Ser ético é ter conduta, não querer agradar este nem aquele. Ser ético é antes de apontar. Olha para o umbigo. Olha para você. Olha para o seu reflexo. Será que eu não estou apontando aquilo que eu queria ter? E daí eu falto com a ética. Ser ético é melhorar primeiro a mim como indivíduo, para depois, a partir das minhas atitudes, melhorar o outro. Isto é ser ético. Ser ético não é fazer o bem apenas pelo interesse. Ser ético é fazer o certo, porque isso deve ser feito. Eu dei um exemplo para vocês, vou repeti-lo. A gente vai ter mais ou menos 40 minutos de aula hoje para a gente experimentar. Marcelo Cortella
saiu de uma palestra, foi numa choperia, beber um chopp. E nesta choperia, quando viram que era Mário Sérgio Cortella, o maître, garçom, enfim, já chegou e falou: por favor, doutor, fique lá na mesa que está disponível, que eu já vou lhe atender. Mas por quê? Eu ficar na mesma mesa que se tem 40 minutos de fila para eu seguir. O garçom ficou um pouco chateado. Falou: ele não quer sair da fila, ele quer continuar lá na fila 40 minutos. Isso é ser ético. Não usar do seu nome, não usar da sua beleza, não usar da sua posição social naquele momento para conseguir vantagens, e sim ser entendido como cidadão comum, como todos os outros. E daí a gente ia trabalhar a cidadania também, mas não é o caso. Ser ético é querer ser respeitado pela sua conduta e não pela sua posição social, e não pela sua posição política, seja ela qual for. E não respeitar apenas porque é pai, porque é mãe, porque é professor, e porque é diretor, e porque é avô, e porque é avó. E sim, respeitar por entender que ele pode me trazer algo que eu não tenho. Ele pode me dar algo que eu não conheço. Isto é ser ético. Viram isso no segundo ano. De forma bem rápida. Para Epicuro, ser ético é ter prazer e fazer que os outros sintam prazer quando você tem prazer. De ser ético. Para Epicuro. Lembra do Epicuro? Prazer, todo prazer traz sofrimento, que traz prazer, que traz sofrimento. E quando você tem uma sequência de prazeres, você tem felicidade. Professor é feliz? É. Ele é feliz porque ele tem uma sequência de prazeres que são intermediados por dificuldades, por palavras que ele não gosta muito, porque ele fala coisas também que o aluno não gosta muito, mas eu sou feliz, segundo Epicuro, porque eu sinto prazer em fazer o que eu faço. Para Aristóteles, ser ético é ser feliz. Tem um aluno até que no trabalho dos 10 filósofos falou sobre isso para mim. Eu vou até falar aqui de forma bem vulgar. Eudemonia, felicidade. Para Aristóteles, ser ético é ser feliz e fazer o outro que está ao seu lado, na sua frente, atrás de você, feliz também. Daí você é feliz. Prazer para Epicuro, felicidade para Aristóteles e por último, que eu não vou ficar falando aqui para Schopenhauer, não vou ficar falando aqui para Immanuel Kant, não vou ficar falando aqui para Durkheim e assim por diante. Para Sócrates, ser feliz é ter conhecimento. E não esbanjar seu conhecimento só para pisotear em quem não tem. Para Sócrates, a ética é a partir do conhecimento. Aquele conhecimento racional, crítico e reflexivo. Aquele conhecimento aberto a novas aprendizagens.
Para Sócrates, ter conhecimento é ser ético. Para Aristóteles, ser feliz é ser ético. Para Epicuro, ter prazer é ser ético. E vocês estão percebendo que não é apenas algo raso, conceitual, é sempre em busca do outro. Se o outro tem prazer com o meu prazer, eu sou ético. Se o outro é feliz com a minha felicidade, eu sou ético. Se o outro conhece com o meu conhecimento, eu sou ético. E isso é maravilhoso. Então, o que é filosofia? Filosofia é sempre buscar prazer, conhecimento e felicidade e fazer com que esse prazer, fazer com que esse conhecimento e fazer com que esta felicidade chegue ao outro, chegue ao ser humano que está à sua volta ou aos seres humanos que estão à sua volta. Por hoje é isso. Espero que esse teste tenha sido bom. A gente vai mudar aqui um pouco a aparência, vou tirar aquela sacolinha de plástico de lá. Vamos prezar pelo meu filósofo assistente ter uma comunicação menor nas minhas comunicações, para que ele se sinta também bem, mas com toda a dedicação do mundo. Espero que vocês tenham entendido o que é filosofia a partir desta aula. Muito obrigado e tchau, tchau.